Então, o tema da aula de hoje é audiência de conciliação e mediação. Se você vem acompanhando pelo Código de Processo Civil, você vai observar que eu fiz uma inversão aí. A gente começou falando de petição inicial, da formação, suspensão, extinção do processo. Logo depois falamos da petição inicial, dos requisitos, né, dos pedidos da petição inicial. E agora nós vamos falar especificamente sobre a audiência de mediação e conciliação, que é o ato posterior a... Opa, pronto, peraí que meu filho está aqui embaixo. É o ato posterior a... Vânia, seja bem-vindo, Vânia. Tudo bem, minha líder? Como é que estamos? É o ato posterior aí à petição inicial, certo? Assim que a petição inicial ela está em termos, ela está correta, a gente viu isso no juízo de admissibilidade da petição inicial, né? Quando a petição está correta formalmente, nós passamos para um segundo passo no processo, que é justamente a realização da audiência de mediação e de conciliação. Qual é o objetivo da aula de hoje, então? O objetivo da aula de hoje é a gente entender como é, para que serve e como é o funcionamento dessa audiência de mediação e conciliação, quais os objetivos delas e os princípios que informam uma audiência de mediação e de conciliação. Antes de iniciar propriamente o assunto de processo civil, é importante destacar que o Código de Processo Civil novo, o Código de Processo Civil de 2015, ele prestigia a conciliação ou a mediação de uma forma que não ocorria antes, né? De uma forma que não era usual. Então, em diversos momentos do processo, há a oportunidade de se fazer uma conciliação, de se tentar uma mediação. E essa tentativa de conciliação e mediação é estimulada, inclusive, antes da formação do processo. Você não precisa iniciar o processo civil para dar ensejo aí a uma tentativa de conciliação, a uma tentativa de ajuste, de composição, autocomposição entre as partes, certo? É muito comum a gente usar esses dois termos para as soluções judiciais possíveis, né? Aquela solução heterocompositiva. Brenda, seja bem-vinda também, Brenda. Edivânia, todo mundo aí entrando na live. O que a gente chama de autocomposição? Autocomposição é aquela situação em que as partes chegam a um acordo, as partes transacionam acerca do objeto da discussão judicial. Então, judicial ou não, né? Se for previamente, é não judicial. Então, essa possibilidade de composição das partes a gente chama de autocomposição, e a autocomposição foi prestigiada pelo Código de Processo Civil. A gente chama de heterocomposição aquela solução que é imposta por um terceiro, é imposta pelo judiciário. Então o judiciário tem que exercer a sua atividade jurisdicional na heterocomposição, ok? A audiência de conciliação é uma forma de composição dos conflitos endoprocessual. Ela é dentro do processo civil. O processo ele já se iniciou. Mas, como eu disse, pode ocorrer a conciliação extraprocessual, fora do processo judicial. Vamos entender primeiro como é que são os conceitos que são aplicados aí nessa autocomposição, nessa tentativa de conciliação e mediação. E a primeira coisa é a gente fazer a distinção. O que é mediação e o que é conciliação, certo? O que é que a gente vai chamar de mediação e de conciliação? O próprio Código de Processo Civil vai fazer essa diferenciação. Lá no Código, no artigo 165 do Código de Processo Civil, você que está acompanhando aí pelo Código de Processo Civil, ele, no artigo 165, especificamente no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, o Código de Processo Civil vai nos dar os conceitos sobre conciliação e mediação. Conciliação para o Código de Processo Civil é aquela situação em que o conciliador
aquela pessoa responsável por conduzir a autocomposição, ele atua nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Josevânia também, Antônio entrou aí também, não foi, Antônio? Então, o conciliador ele está ali para tentar estabelecer um contato, estabelecer uma conversa, uma comunicação entre duas partes que não têm uma relação jurídica anterior. Portanto, a participação do conciliador no processo de ajuste, no processo de tentativa de acordo, tem que ser necessariamente uma participação mais ativa, mais direta. Então, o conciliador, ao contrário do mediador, ele pode propor soluções para aquele conflito. Então, a sugestão, a possibilidade de participar diretamente da solução do conflito é algo que só existe na conciliação. Por que que existe? Qual a justificativa para que haja uma participação mais efetiva do conciliador nesse processo de conciliação? Simplesmente o fato de que as partes elas não têm um relacionamento jurídico anterior. Não existe uma relação jurídica anterior. Então há necessidade da participação efetiva, aí, mais ativa do conciliador, ok? A Laila também entrou aí, seja bem-vinda, Laila. Lembrando que quem é meu aluno da Faculdade Pio X, o aplicativo do Microsoft Teams está disponível para que a gente possa fazer as aulas aí ao vivo, certo? Então, além aqui do Instagram, nós temos aqui o aplicativo do Microsoft Teams e eu deixarei as aulas no YouTube. O Kesley fez uma pergunta: por que o conciliador não precisa ser necessariamente operador do direito? O conciliador ele tem uma técnica para se fazer o acordo, né? Mas ele não necessariamente precisa se servir da base jurídica para se tentar um acordo. O acordo judicial, numa audiência de conciliação, por exemplo, você não vai estar colocando nessa audiência de conciliação interpretações da norma jurídica, ou tentar de alguma forma dizer quem tem direito ou quem não tem direito. Na audiência de conciliação, o que se vai tentar é uma solução equitativa. E o que é a solução equitativa, conforme Aristóteles dizia? É a busca da solução da justiça para o caso concreto. Então eu não tenho como referência a lei. Eu não preciso seguir exatamente o que a lei está dizendo. Eu vou tentar equilibrar os interesses e buscar uma solução que seja o mais justa possível para ambas as partes, que atenda de certa forma ao interesse de ambas as partes. Mas eu não preciso ter conhecimento da lei ou do que diz a norma jurídica acerca disso. Ele pode ser uma pessoa leiga que tenha bom senso, que tenha técnica de acordo, de negociação. É na prática uma negociação feita livremente pelas partes. Por isso não há necessidade que o conciliador conheça do direito, seja um operador do direito ou seja um formador do direito. Ele precisa ter uma noção e um sentimento de justiça muito aflorado. Ele precisa entender os processos e as técnicas de negociação e até de convencimento para poder fazer com que as partes se sintam à vontade para chegar elas próprias à solução. O termo autocomposição não é à toa não, é autocomposição porque são as partes que vão chegar ao entendimento sobre como solucionar aquele problema, ok? E o que é uma mediação? Bom, se na conciliação eu estou dizendo que as partes previamente não têm estabelecido uma relação jurídica, elas não, em determinado momento elas não tiveram essa relação jurídica, na mediação é o contrário. Na mediação, o mediador quer retomar a conversa que um dia já existiu entre as partes. Então as partes já têm anteriormente algum tipo de relacionamento jurídico, alguma relação que em determinado momento foi uma relação não conflituosa, mas até em razão desse relacionamento a coisa se tornou conflituosa. Então, contratante e contratado em um contrato de prestação de serviço, um marido e uma mulher,
um pai e um filho, são exemplos de situações em que o autor e o réu já detêm antes algum tipo de relação jurídica, algum tipo de relacionamento jurídico. Então, nessa situação, entra em cena o mediador. O mediador, ele aplica técnicas para retomar a conversa, retomar a comunicação entre as partes. Por isso, ele não participa tão ativamente. Ele não sugere o resultado, não sugere uma solução. Ele apenas busca o entendimento acerca de uma solução que as próprias partes previamente já estabeleceram no momento em que chegaram a estabelecer uma relação jurídica. Quando você tem um relacionamento jurídico com alguma pessoa, é porque em determinado momento houve acordo, houve uma convergência de interesses. Identificar essa convergência de interesses e buscar uma solução é um papel do mediador. Mas você pode estar pensando, bom, então o mediador e o conciliador são duas pessoas diferentes? Não, não é bem assim. Se em determinado momento o mediador verificar que a técnica de mediação ela não está surtindo resultado, o que é que deve fazer o mediador? Converter a audiência em uma audiência de conciliação. Então ele pode, a partir de um determinado momento, trocar uma chavezinha e dizer o seguinte: olha, não está dando certo as minhas técnicas de mediação. Não está surtindo efeito a técnica que eu estou utilizando aqui para retomada de uma comunicação. Vamos transformar essa audiência em uma audiência de conciliação, porque aí, transformando numa audiência de conciliação, eu participo mais ativamente do resultado. Eu vou sugerir soluções para o caso que está sendo apresentado a mim. Então, nesse momento, ele participa ativamente. Observe, o participar ativamente, o estar disposto a sugerir soluções para o problema, não significa que o conciliador ele vai, de alguma forma, constranger as partes. Ele não pode coagir nenhuma parte nem outra de fazer um determinado acordo. Eu já vi conciliadores, infelizmente, que colocam o autor, o réu, em situação difícil. Dizer o seguinte: olha, lembra que eu falei que na conciliação não se discute o direito. E aí, na conciliação, o conciliador diz: olha, eu, se fosse você, fazia um acordo porque o direito não lhe favorece. Porque esse direito aí não é bom, não. O juiz vai lhe condenar. Então é melhor pagar menos agora do que pagar mais depois. Esse tipo de coisa não pode existir em uma audiência de conciliação e mediação. Não pode existir porque em nenhuma técnica de conciliação e mediação você coloca ninguém contra a parede. Você diz: olha, você é obrigado a fazer o acordo. É melhor fazer esse acordo porque senão você vai se prejudicar. Esse tipo de abordagem é uma abordagem pouco produtiva. Porque o sujeito já vai para lá achando que vai ser... vai fazer um acordo achando que o juiz já vai estar com o resultado na cabeça, porque o conciliador vai dizer lá: olha, esse sujeito aqui já sabe que vai perder ou alguma coisa do gênero, né? Então, na conciliação, as partes têm que conversar livremente. Por isso, até a estrutura de uma sala de conciliação e mediação é diferente de uma estrutura de uma sala de instrução e julgamento. Você tem uma mesa redonda para poder as partes se sentirem em posições de igualdade. Você tem um ambiente que facilita o acordo, facilita o entendimento, facilita você estar calmo, né? Então, algumas frases de efeito são colocadas muitas vezes nesses centros de conciliação e de mediação para facilitar o entendimento, para as pessoas abrirem a mente e poderem chegar num acordo ou numa solução que seja efetivamente satisfatória para ambas as partes, né? Kesley perguntou: a conciliação é extrajudicial assim como a arbitragem? A conciliação pode ser extra e pode ser endoprocessual. Pode ser antes de iniciar o processo judicial e pode ser dentro do processo judicial. Vânia, obrigado, Vânia. Você é suspeita, que você é minha amiga. Ó,
Então, a audiência de conciliação e mediação, ela acontece dentro do processo, a audiência. Mas a conciliação e mediação pode ser obtido fora. Quando eu fui formado, e não interessa para vocês há quanto tempo foi que eu fui formado em Direito, que eu me formei lá na Universidade Federal, ainda existia a cultura que colocava na cabeça do operador de direito de que a solução a ser empregada para qualquer caso que viesse ao meu conhecimento seria judicial. Então a gente era estimulado ao litígio. A gente tinha que litigar, a gente tinha que aprender a brigar, a entrar com ação na justiça. Hoje isso mudou. Os advogados mais conscientes buscam alguma forma de conciliar antes, de tentar o acordo antes. Por que eu digo que os mais conscientes fazem isso? Porque é uma solução que você entrega para o seu cliente rápida, imediata. Se você é advogado de uma grande empresa, por exemplo, a grande empresa não quer demorar 2, 3, 4, 5, 10 anos de um processo judicial para resolver um problema, não. Mesmo que seja para resolver para mal, ela prefere que seja resolvida logo. Entendeu? Porque esse passivo ao longo do tempo gera uma série de ônus, uma série de gastos, de custos. Em relação à imagem da empresa também fica muito ruim, né? Você tem um passivo judicial muito grande. Então, a tentativa de conciliação prévia, de uma mediação prévia, é sempre o resultado mais pretendido por aquele advogado que quer prestar um serviço rápido e eficiente para seu cliente. Observe, o advogado não vai deixar de cobrar seus honorários. O advogado não vai deixar de demonstrar para o seu cliente que o seu trabalho é importante. Ele só precisa conscientizar o cliente de que tanto uma solução pré-judicial, antes do processo, quanto uma solução judicial, é fruto de um trabalho do advogado, é fruto de uma expertise do advogado, certo? Então os advogados cíveis, os advogados de família, têm cada vez mais procurado a conciliação pré-processual. Você que é da Faculdade Pio X, nós estamos... Vou tomar café com cuscuz, com peixe e camarão, assim, que maravilha. Eu queria estar assim como você também. O cuscuzinho é vida, né, Brenda? Cuscuz é vida. Então, você que é estudante da Pio X, nós temos um projeto lá na Faculdade Pio X de uma Câmara de Mediação. Nós estamos formando os alunos para que eles conheçam a técnica da mediação, conheçam como é que funciona uma mediação e aí possam oferecer isso à comunidade. A nossa Câmara de Mediação vai funcionar ali na estrutura da prática de psicologia, naquela clínica de prática de psicologia. É o melhor lugar que se tem, né, para poder deixar aquele ambiente mais agradável para uma conciliação. Então, o que é a Câmara de Mediação da Faculdade Pio X? Uma Câmara de Mediação é um local, é uma estrutura que é colocada à disposição da sociedade para que a sociedade possa gratuitamente solucionar problemas entre duas pessoas, entre contratante e contratado, entre pai e mãe, pai e filho. E por quê? Porque a ideia é que a gente tenha uma solução rápida, uma solução eficiente, e que as pessoas tenham consciência. Quando é imposta uma sentença a alguém, a gente sempre fica com aquela ideia, poxa, foi cometida uma injustiça. Quando existe um acordo, ambos podem ficar assim meio chateados com o resultado final, mas têm consciência de que foram eles que chegaram àquela conclusão. E acaba que o efeito psicológico de um acordo é muito melhor do que o efeito psicológico de uma sentença. Se a gente for levar em conta o interesse do autor e réu, o acordo é muito melhor do que uma sentença que só favorece um dos lados, certo? A Cláudia fez uma pergunta: o princípio da conciliação é tão presente e tão estimulado, pois ela pode acontecer em qualquer momento processual ou em qualquer grau de jurisdição. Isso é uma mudança de paradigma muito importante. Verdade. É bem importante isso, por quê? Porque a qualquer momento no processo você pode já ter uma sentença favorável a você, você pode já ter uma sentença desfavorável a você, mas não quer levar esse processo às últimas consequências, não quer esperar
o final do processo para dar um basta nessa situação. Então admite, de repente, perder um pouco daquilo que você ganhou, né? Então essa solução construída pelas partes, como você está dizendo, e não imposta, é uma solução que é melhor abraçada por todos os envolvidos, né? Melhor abraçado por todos aqueles que estão envolvidos com o processo, ok? E lembrando, nós que somos advogados, que iremos atuar em qualquer área do direito, temos que entender que o acordo faz parte da solução judicial. O acordo é importante também para entregar para o cliente aquilo que ele espera de maneira rápida e de maneira eficiente, ok? Não vai haver prejuízo para o advogado, porque muito advogado ainda pensa que eu prefiro ganhar meus honorários judicialmente porque tenho os honorários sucumbenciais. Sim, mas quanto tempo você vai esperar para receber esses honorários sucumbenciais? Né? Quanto trabalho você vai ter até se chegar nesse ponto? Né? E a solução feita pré-processualmente lhe garante isso imediatamente, né? Lhe garante algum resultado financeiro imediatamente. Então, para quem está iniciando na advocacia também, é muito importante começar a colocar dentre as práticas adotadas pelo seu escritório, por você individualmente, que está começando a advogar, a tentativa de conciliação ou a tentativa de mediação pré-processual. Ok? Quais são os princípios? Vamos falar agora dos princípios da mediação e da conciliação. O artigo 166 do novo Código do Processo Civil nos traz os princípios da conciliação e da mediação. Princípios que sempre existiram. Importante que se diga. O que é que fez o novo Código de Processo Civil? Apenas tornou isso norma expressa, norma evidente, objetiva, que a pessoa vai lá no artigo 166 e diz, agora entendi quais são os princípios de uma mediação ou de uma conciliação. O artigo 166 diz o seguinte: a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Ok? 7. Vamos olhar um por um. Primeiro, o que é o princípio da independência? O princípio da independência é para que você entenda que aquilo que é colocado, aquele procedimento do acordo, da conciliação, da mediação, é um procedimento que independe do andamento processual. Tudo que for feito ali dentro da audiência de mediação, de conciliação, é soberano. A pessoa não precisa ficar com receio do que vai dizer, do que vai falar, do momento processual que aquilo vai acontecer. Perceba, é independente da continuidade do andamento do processo, é independente do direito que está se discutindo ali, do fundamento jurídico que está se discutindo no processo principal. Por isso eu disse aqui logo no início, olha, esqueça o direito, esqueça quem tem direito e quem não tem direito. Não vá para a audiência de conciliação e mediação dizendo, meu cliente tem direito, ou a outra parte não tem direito. Não vai se discutir isso na audiência de conciliação, porque a audiência é independente. A partir daquele momento que você senta na mesa de audiência, a questão está zerada. É 0-0 para os dois lados. E aí vai se tentar chegar num acordo para que aquele problema deixe de existir. Se o acordo vai ter como referência a lei ou não, pouco importa. Certo? Eu não vou dizer, aqui tem o artigo 927 do Código Civil, vem dizendo que aquele causa dano a outro e precisa indenizar. Sim, mas eu não quero utilizar esse paradigma. Eu não quero ter em minhas mãos a necessidade de estar interpretando a norma jurídica. Não é isso o acordo. O acordo, ele vai solucionar o problema. E aí, se no lugar da indenização o sujeito dizer, não, eu aceito que você faça uma retratação. Eu não quero indenização pelo dano que você me causou. Faça uma retratação pelo mesmo meio
que você utilizou para me difamar, para me injuriar, pelo mesmo meio faça uma retratação, diga que a gente chegou no acordo, estou satisfeito. Pronto. Não tem isso na norma, a norma não permite que seja feita essa retratação. Não importa, é um acordo judicial. O acordo tem força de sentença? Tem força de sentença. Quem vai proferir essa sentença, quem vai homologar esse acordo, é o juiz da causa. Então, se é feito dentro do processo, o juiz vai lá e homologa. Se é feito fora do processo, você vai ter em suas mãos o acordo, e esse acordo pode ou não ser homologado judicialmente. Se você quiser deixar para homologar esse acordo depois que a outra parte vier acionar você, então se alguém aciona o processo e você fez um acordo com ele antes, junte o acordo, diga, olha, esse processo não pode continuar porque já teve um acordo prévio. O acordo tem força de sentença, sim. O acordo está colocando fim no problema. Então, o acordo, ele atinge o mérito da demanda. E esse mérito da demanda que foi solucionado na forma do acordo, ele não precisa ter relação com o direito. Não precisa ter relação com nenhuma norma jurídica. Basta que seja um acordo equânime, basta que seja um acordo feito entre partes capazes, que não haja vício de vontade, que não tenha sido levado a erro, dolo, coação, essas situações que implicam a nulidade de um acordo ou de qualquer ato processual, né? Então, isso é independência. Esse é o princípio da independência da conciliação e da mediação. Aquilo que acontece ali independe do andamento processual, independe do resultado previsto em lei ou em qualquer norma jurídica, ok? Então esse é o primeiro princípio que a gente está analisando aqui. Segundo princípio, princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade, o Marcelo Augusto entrou aí na sala, seja bem-vindo, Marcelo. O princípio da imparcialidade é um princípio que deve estar presente em todo o processo judicial. Evidentemente, o conciliador e o mediador, eles têm que ser imparciais. Eles não podem estar favorecendo uma das partes. Não pode, de nenhuma forma, ter algum interesse em um resultado favorável para um dos lados. Esse conciliador, esse mediador, ele pode ser escolhido por ambas as partes. Tem um conciliador judicial, ok? Então você entrou com o processo, tem um conciliador judicial que vai estar à sua disposição. Mas se ambas as partes não quiserem aquele conciliador judicial, eles podem dizer, olha, eu quero que fulano de tal, alguém que tem respeitabilidade perante as duas partes no processo, eu quero que fulano seja o conciliador. Eu quero que ele conduza a conciliação. Pode ocorrer isso sem problema nenhum, tanto dentro do processo quanto fora do processo. O Código de Processo Civil, inclusive, prestigia que as partes negociem o conciliador, que as partes cheguem num acordo também sobre a figura do conciliador. Então, o espírito é de imparcialidade total. O espírito é que o conciliador, assim como o mediador, eles não tenham nenhum tipo de ligação estreita pendendo apenas para um lado do processo, ok? Para um lado, para uma das partes. Joia? Então, já vimos independência e imparcialidade. Qual é o outro? Autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade está na base de qualquer acordo. Qualquer acordo que você for fazer, seja processual, seja fora do processo, seja um negócio jurídico, um contrato que você faça, a autonomia da vontade está na base. Porque não existe negócio jurídico, negócio estabelecido entre duas partes, em que uma das partes tem sua vontade diminuída, tem algum tipo de defeito na representação. Não, por quê? Porque as partes têm que ser livres. O princípio da autonomia da vontade é um princípio liberal, é um princípio de liberdade. Ambas as partes precisam estar livres para poder negociar, certo? A liberdade é um dos requisitos para qualquer espécie
de acordo, inclusive aquele que é estabelecido dentro de uma audiência de mediação e conciliação. Então, o próprio conciliador, se verificar, por exemplo, que na mesa da audiência sentou de um lado um menor de idade, um menor impúbere, do outro um maior, existe vício de vontade aí? Existe. Obviamente que o menor não pode estar ali presente sem uma representação, sem alguém que o tutele, né? Se ele está sem essa representação, há vício de vontade, a audiência não pode continuar. Há uma violação ao princípio da autonomia da vontade. Se no meio da conciliação, da mediação, se observa que uma das partes em situação de maior poderio econômico, de algum tipo, se existe o temor reverencial, o que é o temor reverencial? É aquela situação em que uma das partes tem um respeito tão exagerado pela outra que impede que se chegue a um resultado realmente equânime. Esse é o temor reverencial. É o caso de um empregado e de um empregador. E o empregador já chega na mesa da audiência dizendo: olha, se você me prejudicar, você vai ser demitido. Não tem acordo. É impossível de se celebrar um acordo quando uma das partes está tentando coagir a outra, certo? Então, a autonomia da vontade é essa liberdade plena que tem que ter as pessoas para exercer o seu direito de negociar, seu direito de chegar num acordo, ok? Mais um princípio lá, o princípio da confidencialidade. O princípio da confidencialidade exige que é aquela história de Las Vegas, né? Tudo que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tudo que acontece numa audiência de conciliação, fica na audiência de conciliação. Você não pode pegar as informações que você obteve numa audiência de conciliação e usar isso a seu favor, ou nem ter usado em seu desfavor em algum momento do processo. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava numa mesa de audiência no juizado, antes mesmo do Código de Processo Civil de 2015. Estou começando a entregar a minha idade já. Antes de 2015, fui para a audiência de conciliação no juizado especial civil. E aí o conciliador me perguntou de cara assim, eu estava como advogado do réu, advogado do requerido, e me perguntou de cara: tem alguma proposta de acordo? Eu disse: excelência, tenho uma proposta de acordo. Havia conversado com meu cliente antes e disse: para a gente solucionar esse problema, eu vou... meu cliente reconhece que em determinado momento tenha errado, vai fazer a retratação e vai pagar uma indenização no valor de R$5.000. Perguntou para a autora, para a parte autora. Aí o autor disse: não quero o acordo, não aceito o acordo. O conciliador pegou e foi colocar na ata da audiência que eu havia feito a proposta de fazer a retratação pública, de pagar uma indenização de R$5.000. Eu disse: não, o senhor não pode fazer isso. Porque se o senhor fizer isso, o senhor está desestimulando eu a fazer acordos daqui por diante. Toda vez que eu for propor um acordo, que eu for admitir numa audiência de conciliação que o meu cliente está errado, o senhor vai e coloca na ata de audiência, isso vai obviamente prejudicar meu cliente, porque lá na frente o juiz vai ver e vai dizer: olha, você mesmo admitiu aqui que estava, por mais que não seja expressamente, mas quando isso entra na cabeça da pessoa, né, quando você já tem a informação em mente, você acaba pendendo para um dos lados. Então quebra o quê? A confidencialidade da audiência. Como não existia esse princípio expresso no Código de Processo Civil, eu tive que argumentar muito. E aí fiquei sabendo do conciliador que era a juíza do juizado que pedia que o conciliador colocasse na ata da audiência isso. Eu disse: pois bem, você pode colocar em qualquer ata, na minha você não vai colocar, em hipótese nenhuma. Foi para lá, foi para cá, tirou da ata da audiência por uma questão de bom senso, né? Mas hoje eu já poderia invocar aqui o artigo 166 do Código de Processo Civil para dizer: olha, não, na minha ata de conciliação não pode ter nada. Se não foi obtido o acordo, o que é que vai ter na ata de conciliação? Simplesmente
acordo frustrado. A tentativa de acordo restou infrutífera. E pronto, acaba a ata da audiência aí. Certo? Não precisa dar os detalhes do que falou o autor, do que propôs o réu, do que falou o réu, do que propôs o autor. Certo? Nada disso tem que estar na ata de audiência de conciliação, porque a audiência de conciliação ela é confidencial. O que fica, o que acontece na audiência de conciliação, assim como o que acontece em Vegas, fica na audiência de conciliação, assim como o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tá joia? Mais um princípio, o princípio da oralidade. O princípio da oralidade, ela visa proteger o acordo em si, certo? Além de permitir a comunicação oral entre as partes, por isso que a mesa é redonda, por isso que não tem um procedimento de audiência de conciliação, tipo assim, fala primeiro o autor, depois fala o réu. Não existe isso em uma audiência de conciliação ou de mediação. Todas as partes podem falar, os advogados podem falar, o conciliador pode falar e o mediador pode falar. Não tem ordem, ok? Qual é o objetivo da audiência de conciliação? E esse objetivo tem que estar presente do início ao fim. Obviamente o conciliador não vai deixar a audiência de conciliação desbancar para uma briga, um bate-boca, né? Isso aí não pode acontecer. Mas na audiência de conciliação tem que se buscar a todo momento um objetivo de solucionar o problema. A Cláudia colocou aí, em uma proposta de conciliação feita em uma audiência de instrução e não aceita, pode ir para a ata? Não, também não pode, Cláudia, mesmo na audiência de instrução. Qualquer conciliação, ela tem esse fator aí de ser confidencial. Inclusive, quando eu vou fazer uma proposta de conciliação nas audiências gravadas, eu peço que desligue o microfone, certo? Então é isso que tem que acontecer. Vai fazer a proposta, excelência, eu tenho uma proposta de conciliação, por gentileza desligue o microfone, porque a partir desse momento a minha proposta é confidencial, ela não pode ficar gravada, certo? Kézia perguntou, então seria apenas a liturgia da audiência que deve ir para a ata? Nem a liturgia, porque não existe liturgia na audiência de conciliação. O que existe na audiência de conciliação é um objetivo, que é o objetivo de solucionar o problema. E aí, não conseguiu o acordo, a ata é simples, só tem assim, compareceu a parte A e a parte B, acompanhada dos seus advogados, e não chegaram a um acordo. Pronto, fecha, acaba por aí. Tá joia? Então, muita atenção para isso. Quando a gente falar da audiência de instrução, a gente vai ver também alguns detalhes dessa conciliação na audiência de instrução. Joia? Mas a oralidade, como eu estava dizendo, ela é principalmente para proteger o acordo. Porque uma vez que você faz o acordo oral e que você admite oralmente aquela proposta de acordo, você está vinculando o resultado da audiência. Então, o juiz ele vai se sentir protegido quando existe o princípio da oralidade, ou seja, não há necessidade de nenhuma das partes trazer a proposta de acordo por escrito. Ele não precisa pegar um documento escrito e dizer, olha, está aqui a minha proposta de acordo. E a outra parte também não precisa, por escrito, dizer concordo com esse acordo. Ok? O acordo vai ser o quê? Representado na ata de audiência de conciliação. Aí a ata de audiência de conciliação é que vai posicionar aquilo que as partes decidiram oralmente. Mas ninguém pode dizer, eu não escutei direito, eu não entendi direito. Ou então, eu me manifestei oralmente porque eu não sei ler. Para isso tem um advogado ali, né? E a oralidade é a regra, não é a exceção, na audiência de conciliação, certo? Vânia perguntou, professor, para que em uma audiência de negociação oral não pode haver formalidade? Baseado em que pode constranger as partes? Tem uma pergunta. Por que não pode ter formalidade? Pode constranger as partes? Exatamente. A ideia da conciliação é deixar todo mundo confortável no processo, certo? Se eu começo com muita formalidade numa audiência de conciliação e mediação, o que é que vai acontecer com aquela pessoa mais simples? Vai dizer, poxa vida, será que eu estou aqui na frente de um juiz? Ele não sabe, ele está vendo o conciliador, acha que é um juiz. Já se o conciliador vem e diz, olha, seja bem-vindo, senta aqui, como é que está o ar-condicionado? Isso chama apor, né? Que é você
atender bem as pessoas, deixar as pessoas confortáveis, demonstrar que não existe formalidade na audiência. Então os advogados têm que ter essa consciência também. Você não vai numa audiência de conciliação mostrar erudição, falar de procedimento esse, processo aquilo, a norma processual, nada disso. Todo mundo ali tem a consciência de que a gente vai tentar aqui resolver o problema, certo? A meta é resolver o problema. Vamos juntos tentar solucionar isso. Vamos tentar de alguma forma deixar em paz o coração de um e o coração do outro. Pronto. O que é a discordância? A discordância vem de coração, né? A discordância nada mais é do que dois corações que se afastam. Esses dois corações que se afastam precisam em determinado momento concordar, precisam ter os corações unidos de novo. Então essa união de corações é a concordância. E aí coração não tem formalidade, né? A gente precisa abrir e ser o mais informal possível. Próximo princípio é o princípio da informalidade. Isso aqui que eu expliquei para você. Todo o ambiente numa audiência de conciliação é justamente esse ambiente de informalidade, de facilitar que as pessoas possam ser elas mesmas. Quando você entra num processo formal, quando você entra numa dinâmica de formalidade, você acaba se diminuindo, perdendo a sua identidade. Por que é que o militar, né, ele anda todo mundo, marcha todo mundo no mesmo sentido, da mesma forma? Porque ele entrou na estrutura formal. Ele anda daquele jeito no dia a dia ele anda marchando? Não anda. Então, a ideia é você tirar a pessoa da formalidade a fim de que ele seja ele mesmo, né? Para que a identidade dele, a autonomia da vontade dele realmente aflore. Okay? Daí a necessidade da informalidade em audiência. E por último, o último princípio é o princípio da decisão informada. O que é o princípio da decisão informada? O princípio da decisão informada é o que ocorre no final da audiência, quando é feito o acordo judicial ali, o acordo entre as partes, a autocomposição. O conciliador ou o mediador coloca em termos o acordo e vai ler para as partes. Então, existe a obrigação dele informar de maneira clara e objetiva qual foi o acordo. Esse é o princípio da decisão informada. Você vai decidir, você vai propor alguma coisa, a sua proposta tem que ser absolutamente clara. Se você vai aceitar essa proposta ou fazer uma contraproposta, você tem que ter ciência de todas as consequências daquele ato, todas as consequências daquele acordo. Então, ao final da audiência, construído o acordo, na ata de audiência, o conciliador vai ler para as partes, vai dar a oportunidade dos advogados dizerem, olha, isso vai acontecer dessa forma, a consequência é isso, a consequência é aquilo. Para quê? Para que todos saiam sem dúvidas. A decisão informada, portanto, impõe que todos saiam ali da mesa de audiência sem nenhuma espécie de dúvida no processo. Ok? Então esses são os princípios da audiência de conciliação ou da audiência de mediação. Tá joia? Vamos falar agora quem é que pode ser conciliador ou mediador. Se você tem interesse em ser conciliador e mediador, quem é que pode ser? Está lá no artigo 167 e 168 do Código de Processo Civil. Kesley perguntou: nessa etapa, tornaria prejudicial a conciliação se for apenas preposto? É possível preposto nas duas partes ao mesmo tempo? Vou explicar isso aí, Kesley, agora, justamente. Por quê? As partes eles podem nomear prepostos com poderes especiais para negociar. Certo? O que é o preposto? O preposto é aquela pessoa, o representante dos interesses da parte. Então, ambos, no rito comum, ambos podem se fazer representar por preposto. Ok? O autor e réu, sem problema nenhum. É o que diz o Código de Processo Civil. Agora, no rito do juizado, muita atenção. Porque no rito do juizado,
se a pessoa jurídica estiver na condição de autora do processo, certo? Então, se a pessoa jurídica for ela autora do processo, o representante da pessoa jurídica, o representante legal da pessoa jurídica tem que estar presente, certo? O representante legal da pessoa jurídica tem que estar presente. Por quê? Porque a capacidade postulatória ela é garantida à pessoa física, certo? A pessoa física entra com o processo no juizado, e aí no juizado o processo vai andar, né? Sem advogado, a parte indo presente e tal. A pessoa jurídica, ela não pode ter um preposto na condição de autora. Por quê? Porque não existe previsão legal que autorize a utilização de um preposto na condição de autor no processo do juizado. Já como réu, não. Se a pessoa jurídica é ré em um processo do juizado, ela pode se fazer representada por preposto. Ok? Mas a gente está no rito comum. No rito comum, tanto o autor como o réu podem sim ser representados por prepostos. Ok? E não tem prejuízo porque vai ter que ter uma procuração especial. Uma procuração especial para esse representante negociar e transigir em nome da parte. Tá joia? Quem é que pode ser conciliador? Artigo 167 do Código de Processo Civil diz o seguinte: os conciliadores, os mediadores e as câmaras privativas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Os conciliadores, parágrafo 5º, diz o seguinte: os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízes em que desempenhem suas funções. Então, o advogado pode ser mediador, pode ser conciliador. A única coisa é que ele vai estar impedido de exercer a advocacia naquele juízo que ele está oficiando, certo? E esse conciliador ele pode ser cadastrado. Eles serão cadastrados e inscritos nesse cadastro aí nacional e no cadastro dos tribunais. Porém, o artigo 168 diz o seguinte: as partes podem escolher de comum acordo, aquilo que eu estava falando, as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação. Então, as partes de comum acordo vão escolher uma pessoa que pode estar fora do cadastro nacional, fora do cadastro dos tribunais. É o que diz o parágrafo 1º. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Então, se o conciliador, se o mediador não está cadastrado no tribunal, não é impedimento nenhum dele ser chamado pelas partes. Se as partes têm interesse que aquele conciliador conduza a conciliação, ele vai conduzir, mesmo que não esteja cadastrado no tribunal. Tá joia? Quando é que pode ser feita a conciliação e mediação? A gente já falou aqui, rapidamente, disso daí, certo? E aí eu vou reforçar agora. A conciliação ela pode ser feita antes do processo. Está lá, tem um enunciado, o enunciado número 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O que é o FPPC, ou Fórum Permanente de Processualistas Civis? É um evento de vários processualistas que analisam, interpretam o Código de Processo Civil e se prestam a criar enunciados, que são espécies de súmulas, né? Não é súmula porque não é judicial, são profissionais, é a doutrina do direito processual civil que se reúne para interpretar determinados aspectos do Código de Processo Civil. E um desses enunciados, o enunciado de número 19, vai tratar especificamente da possibilidade de você, antes do processo judicial, ou seja, na fase pré-processual,
fazer um pacto de mediação ou de conciliação extrajudicial obrigatória. Vê que interessante, e é pouco utilizado isso pelos advogados. Você é advogado, por exemplo, de uma escola. Você é advogado de um banco, certo? O que é que você faz? Você pode colocar no seu contrato a obrigatoriedade de que, se houver qualquer conflito relacionado a esse contrato, ele tenha que passar obrigatoriamente por uma conciliação ou uma mediação extrajudicial. Isso é uma fase pré-processual obrigatória. Por que que isso é autorizado pelo Código de Processo Civil? Porque isso se chama, e aí você que é estudante, está aí com o seu caderno, anote isso que é importante, isso se chama negócio processual. O que é um negócio processual? É a possibilidade que tem as partes de ajustarem práticas processuais, ajustarem atos processuais. Então, as partes sendo plenamente capazes, existindo autonomia da vontade, liberdade entre as partes, sendo celebrado um acordo de que qualquer solução a ser empreendida naquele caso tem que ser feita através de acordo extrajudicial, ou tem que passar por uma conciliação ou mediação extrajudicial, essa cláusula é válida. Então, se qualquer das partes provoca o judiciário para discutir alguma coisa relacionada ao contrato e existe essa cláusula prévia, a parte contrária vai dizer, não, você tem que extinguir esse processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque nós fizemos um ajuste processual em que essa conciliação tem que acontecer fora do processo. E aí as partes podem escolher a Câmara de Mediação, a Câmara de Conciliação. As partes podem, de repente, escolher a Câmara de Mediação da Faculdade Pio X. Então coloca lá no contrato e diz o seguinte, não, antes de entrar qualquer ação judicial, vamos fazer um negócio processual. O negócio processual está previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil, certo? Então anotem aí. No artigo 190, ajustar que, antes de ingressar com qualquer ação judicial, essa demanda, essa lide, essa briga que está acontecendo entre as partes, tem que passar por uma conciliação extrajudicial. Juízo arbitral também é negócio jurídico? É negócio jurídico também. Agora, o juízo arbitral é diferente, é negócio jurídico processual. Só que é diferente, certo? O juízo arbitral exclui o processo judicial, exclui completamente. Quando você adota o juízo arbitral, você está dizendo que aquele problema ele só pode ser solucionado na forma da arbitragem. Se a parte ingressa com a ação judicial e ignora essa cláusula arbitral, o que é que a parte contrária tem que fazer? Alegar, na primeira oportunidade que tem de falar nos autos, alegar que existe essa cláusula arbitral. E o juiz vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque essa demanda precisa ser solucionada através do árbitro. Então, o processo não volta para o juízo. Ok? Lembrando que a cláusula de juízo arbitral tem que ser alegada pelo réu na primeira oportunidade que tem de falar nos autos. Se ele não fala, preclui o direito. Aí continua no juízo. Certo? Mas a cláusula de juízo arbitral é uma forma de impedir o andamento do processo judicialmente. Muitas empresas grandes, entre elas, estipulam o juízo arbitral. Por quê? Porque para não ter que passar anos e anos discutindo a questão na justiça. Diz, não, eu quero o árbitro fulano de tal, ou a câmara arbitral fulana de tal, que vai decidir a questão, porque tem até mais expertise do que o juiz. Imagina uma questão técnica, né? Um debate da TIM com a Oi. E aí um debate técnico que vai envolver a utilização de dados, de metadados, de big data. O juiz olha para aquilo e diz, eu não sei nem o que é isso. Né? Então, o que é que prefere essas empresas? Vamos jogar para o juiz arbitral, que é mais técnico, está mais consciente aqui da situação. Tá joia? Então, o juiz arbitral tem essa diferença. No caso aqui que eu estou explicando, a criação de uma parte do processo. Ou seja, antes de iniciar o processo, você vai ter que passar pelo
pela audiência de conciliação ou de mediação. Tá joia? Então, é isso que difere essa cláusula que eu estou falando de mediação e de conciliação do enunciado 19 do JPPC ou do FPPC da outra questão. Tá joia? Meu tripé aqui tá meio... Aí, deixa eu ajeitar ele aqui. Pronto. Joia, vamos lá. E pode acontecer durante o processo. Eu estou tratando do momento em que pode ocorrer a conciliação e mediação. Pode ser antes do processo, mas pode ser também durante o processo. Ok? Ixi, Maria. Deixa eu arrumar meu tripé aqui. Vai ficar meio torto, mas pelo menos está seguro. Já é meio tortinho, mas dá para ir. E pode ocorrer durante o processo a qualquer momento, né? A gente já falou aqui no início. A qualquer momento no processo você pode solicitar ou até passar por um multirão. Às vezes os tribunais fazem esses multirões para solucionar alguns problemas. Yasmin, minha amiga, tudo bem? Minha ex-aluna, né? Formadinha já. Artigo 2º, parágrafo 3º, é onde tem isso, certo? Que pode ser feito em qualquer momento. Olha, parágrafo 3º diz: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, certo? Easy França, inclusive no curso do processo judicial, certo? Pode ocorrer. E aí, o que é que acontece? Nesse dispositivo, no parágrafo 3º do artigo 2º do Código de Processo Civil, tem a referência a outros métodos de solução consensual de conflitos. Existem outros métodos possíveis? Existe. Lá no doutorado tem uma professora chamada Antonina Galotti. Se ela assistir esse vídeo, um abração aí para ela. Antonina Galotti vai estar trabalhando no doutorado uma análise sobre uma técnica que é a técnica da constelação de direitos, que é muito interessante, né? É uma técnica que envolve uma encenação teatral, envolve se colocar no lugar do outro. Tudo isso são técnicas válidas para a solução consensual dos conflitos e que pode ser usada a qualquer momento do processo. O processo já tem sentença, o processo já foi ganho. Não é interesse das partes fazer um acordo. É interesse das partes, sim, porque ela antecipa a efetividade do direito, né? Ele pode, de certa forma, garantir que o direito seja efetivado. Porque você ganha um processo, às vezes, você não tem a certeza de que a parte contrária vai ter condições de arcar, por exemplo, com indenização. Você não sabe. De repente ela está ruim de dinheiro, não tem patrimônio nenhum em nome dela, você vai ficar dando murro em ponta de faca e não vai conseguir encontrar nada. Então, o acordo, ele é absolutamente bem-vindo a qualquer momento do processo. A qualquer momento do processo. Tá joia? Solange, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, Solange. Impedimentos do conciliador. O conciliador, assim como o... Já estou aqui... Ops, acabou aqui, deixa eu compartilhar no story. Bom, o Instagram caiu. O Instagram caiu e eu acho que não vão me deixar mais. Aí, voltou. Vamos ver aqui. Ao vivo no Instagram. Joia? Então, impedimento de conciliador. O conciliador, assim como o mediador, né? E como o juiz, ele pode passar por um processo de impedimento ou suspeição. Como a regra e o princípio da audiência de conciliação e mediação. Bem-vindo de volta. Caiu a conexão aí porque o Instagram me derruba toda vez. Como o princípio da imparcialidade, o conciliador ou mediador também pode ser impedido ou suspeito. Também pode ser considerado impedido ou suspeito. Quais são os impedimentos dirigidos à atuação do conciliador e do mediador? O primeiro impedimento está lá no artigo 166, parágrafo 2º. É um impedimento em relação à atividade, à atuação
do conciliador e mediador, que tem relação com o princípio da informalidade, mas o princípio da confidencialidade, que é um impedimento relacionado à divulgação ou depoimento acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou mediação. Nenhum conciliador, nenhum mediador poderá depor ou divulgar aquilo que aconteceu na audiência de conciliação e mediação. Então é um impedimento quanto à atuação desse conciliador, desse mediador. Tá joia? Segundo impedimento, advogar nos juízos em que desempenha as suas funções. Então o artigo 167, parágrafo 5º do CPC, diz que o advogado pode atuar como conciliador ou mediador, mas, enquanto ele estiver oficiando como conciliador ou mediador em determinado juízo, em determinada vara, ele não poderá atuar naquela vara, como advogado. Certo? Então não é no processo dele, não é só no processo dele. Ele não pode atuar naquela vara, em qualquer situação. Certo? Não é o processo em que ele atuou como conciliador ou no processo em que ele atuou como mediador. Não. É em qualquer processo naquela vara que ele esteja na condição de advogado. Joia? Terceiro impedimento. Pelo prazo de 1 ano, aí tem uma quarentena. A gente está falando de quarentena, né? A gente está passando por um momento de quarentena. Nós temos a quarentena do advogado que atuou naquele... seria suspeito. Os meios consensuais de resolução do conflito ajudam a tentar diminuir o grande gargalo da justiça, que é a execução. Acordos não são cumpridos e precisam também ser executados, mas tentar conciliar diminui. Verdade. Algumas vezes a gente precisa até executar os acordos porque eles não são cumpridos. Mas já é alguma coisa, né? Já tem uma eficiência muito forte o acordo judicial ou extrajudicial. Diminui a chance com certeza, diminui bastante. Certo? Até porque a execução fica mais simples, né, Cláudio? Quando a gente define o objeto já, a própria execução já fica mais certa, mais objetiva do que quando você ainda tem que liquidar, ainda tem que fazer uma série de coisas, né? Então, vamos lá. Qual é a quarentena? A quarentena é pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Então, a quarentena é em relação às partes. Se eu atuei como conciliador de uma das partes, ou de um processo que envolve o autor e o réu, o autor, a TIM, o réu, um fulano de tal. E aí o fulano de tal sabe que eu deixei de ser conciliador, me procura para dizer, olha, lembra aquele processo? Eu tenho outro parecido. Me ajude, me dê conselhos. Ou venha patrocinar minha causa. Eu quero que eu contratar você como advogado. Ele pode? Não. Pelo prazo de 1 ano, ele não poderá atuar em favor de qualquer das partes que ele celebrou a conciliação. Certo? É um impedimento dele na atuação do conciliador. Além disso, existem os impedimentos que são clássicos do Código de Processo Civil, que são direcionados a todos os servidores, todas as pessoas que atuam no processo, inclusive os peritos, que é o impedimento do artigo 144 do Código de Processo Civil. Então, o conciliador e o mediador, assim como o juiz, estão sujeitos também aos impedimentos do artigo 144. Quais são esses? Inciso 1º, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido alguma decisão, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado, o membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, certo? Ou qualquer parente. Então imagine, é um conciliador que o advogado de uma das partes é minha esposa. Se o advogado é minha esposa, eu não posso atuar nessa conciliação, certo? Existe aí um impedimento, ok?
Quando for parte no processo ele próprio, aí é mais óbvio ainda, né? Um processo em que eu estou ajuizando, eu atuar como conciliador, não pode. Seu cônjuge, seu companheiro ou parente consanguíneo, parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, até o terceiro grau existe impedimento. Não impede a suspeição em graus maiores, mas a suspeição é algo mais subjetivo do que o impedimento. O impedimento é aquela situação objetiva. Está dentro ali daquelas situações previstas no artigo 144, você inevitavelmente está impedido de atuar. Okay? As situações de suspeição são mais subjetivas. Quando for sócio, membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro, donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Imagine eu, conciliador, vou ser conciliador num processo que uma das partes é a Pio X, a Faculdade Pio X. Não pode, porque ele é meu empregador, certo? Em que figure como parte cliente do escritório da advocacia do seu cônjuge. Veja bem, não precisa ser o cônjuge advogado dessa figura, dessa pessoa. Mas essa pessoa, em um outro processo, contratou minha esposa. E aí eu não posso atuar na conciliação em que ele está presente, certo? Mesma situação, até o terceiro grau, parente e tal. Quando promover ação contra a parte e o seu advogado. Então chega na audiência de conciliação, eu sou conciliador, e uma das partes me acionou, entrou com ação judicial contra mim ou eu contra ele. Não pode, eu não posso mais atuar como conciliador nessa situação. Ok? Então, esses são os impedimentos do conciliador. Não descarta as hipóteses de suspeição. Nas hipóteses de suspeição, que está lá no artigo 145, nós não temos números clausos, certo? Tem lá algumas hipóteses previstas, mas vocês podem observar que são situações muito abertas, como por exemplo, amigo íntimo, inimigo de uma das partes, que recebeu presentes ou tiver interesse na causa, são todas questões muito subjetivas. Quando qualquer das partes for sua credora, devedora, do seu cônjuge, companheiro, interessado no julgamento do processo em favor de alguma pessoa. Então essas situações de suspeição também podem ser aplicadas contra o conciliador. Porém, quando for aplicada contra o conciliador, há que você demonstrar, né, essa suspeição, comprovar de maneira mais efetiva essa suspeição, porque a análise é mais subjetiva do que no caso dos impedimentos. O procedimento do juizado da marcação da audiência, isso é importante. Como eu disse, a audiência em si, ela não tem procedimento porque é regida aí pela informalidade. Mas existe um procedimento para marcação dessas audiências. Kesley perguntou, o advogado ser preposto e defender ao mesmo tempo? Não é possível, não. Ser preposto e defender ao mesmo tempo, não. Ou ele é preposto ou ele é advogado. O preposto ele tem que ter uma procuração especial para isso. Certo? Tem que ter uma procuração especial. Não vejo uma situação que o advogado possa ser, não. Se o advogado estiver sozinho, ele pode fazer, às vezes, de preposto e pedir que um colega, ele atue no processo para depois juntar o subestabelecimento à procuração. Certo? É a saída que ele tem. Mas o preposto é preposto, advogado é advogado. Não pode ter as duas figuras numa só. Tá bom? A não ser em autarquia e administração direta, em que o procurador da autarquia ou o procurador do órgão da administração direta, procurador do Estado, ele tem às vezes já de representar diretamente a pessoa jurídica, certo? Então, por definição legal, não é nem uma representação, é uma apresentação. A apresentação da pessoa jurídica é a representação direta. A figura do procurador já é a figura da pessoa jurídica de direito público. Então, nesse caso, ele não precisa de preposto. Não existe preposto do INSS ou preposto do Estado de Sergipe. O próprio procurador já faz essas vezes. Tá joia? Porque ele não está representando, ele está apresentando de fato. Ok?
A marcação. Como é que é feita a marcação da audiência de conciliação e mediação? A marcação tem que ser feita com 30 dias de antecedência. Por quê? Porque você vai ter 10 dias para citar o réu. 10 dias para citar o réu. O réu tem que ser citado com pelo menos 20 dias de diferença entre a citação e a realização da audiência de conciliação. Para quê? Para que ele possa se organizar. De repente ele está em outro estado, de repente ele precisa pedir para uma ausência no trabalho, né? Então, a citação tem que sair com 30 dias, mas pelo menos 30 dias. Mas a audiência ele tem que receber de fato a citação com pelo menos 20 dias entre o recebimento da citação e a audiência, para que ele possa se preparar. Tá joia? Entre uma audiência e outra... por que esses 20 dias? Eu vou explicar por que esses 20 dias. Dentro desses 20 dias, 10 dias antes da realização da audiência, 10 dias antes, o réu pode manifestar que não tem interesse na audiência de conciliação e mediação. Vê que interessante. A audiência de conciliação e mediação, ela pode não ocorrer dentro do processo, do rito comum, em duas situações. Quais são as duas situações em que a audiência de conciliação e mediação não irá ocorrer? A primeira situação é o direito não admitir autocomposição. É aquela situação em que o direito não é passível de acordo. Quando é que o direito não é passível de acordo? Quando ele disser respeito a alguma matéria de ordem pública. Ou sendo matéria de ordem pública, as partes que representam não terem poderes para poder transigir a esse respeito. É o caso de tributos, é o caso de relações entre servidor público e administração, ok? Não são direitos indisponíveis, porque há direitos indisponíveis em que é possível a autocomposição. Você pode autocompor, por exemplo, o pagamento de alimentos de uma criança, se vai ser descontado no salário, se vai ser depositado em conta, se vai ser pago semanalmente, mensalmente, trimestralmente. É um direito que é indisponível, porém, é um direito que admite a autocomposição. Ok? Então, primeira situação em que a audiência, Kelly, está entrando também, Kelly, seja bem-vinda. É uma situação em que não é possível a autocomposição, então não vai acontecer a audiência de conciliação nessa hipótese, ou na hipótese de ambas as partes manifestarem o desinteresse na realização da audiência. Então, tanto o autor, na petição inicial, informa que não tem interesse na audiência, quanto o réu informa, nesse momento, até 10 dias antes da realização da audiência de conciliação e mediação, que também não tem interesse. Então, se autor manifestou na petição inicial que não tem interesse e o réu 10 dias antes, no máximo até 10 dias antes, ele também manifestou, o juiz é obrigado a cancelar a audiência de conciliação e mediação. E o réu tem que ficar atento, porque a partir do momento que ele peticiona informando que não quer a realização da audiência, em congruência aí com o entendimento do autor, a partir daquele momento começa a contar o prazo dele para contestação. Então, muita atenção se você é advogado do réu e vai se manifestar no processo dizendo que não quer audiência, porque você precisa começar a contar o prazo da contestação a partir do seu protocolo da petição, não é a partir do cancelamento da audiência. Tá joia? Então, por isso que o réu ele precisa ser intimado pelo menos com 20 dias aí entre o recebimento da citação e a audiência. Ok? Pode haver mais de uma sessão de conciliação? Pode. Eu posso não ter um acordo numa audiência e dizer o seguinte, olha, vamos marcar uma outra audiência para a gente tentar esse acordo melhor, para a gente ver se consegue. Se o conciliador sentir que há possibilidade de conciliar, o mediador sentir que existe uma vontade das partes, mas de repente uma parte diz, poxa, eu quero conversar com minha esposa. Normalmente homem é assim, né? Precisa do aval da esposa. Então, eu preciso conversar com minha esposa sobre isso. Converse. Vamos remarcar essa audiência, vamos marcar uma outra audiência. É possível? Quantas forem necessárias. Agora, o intervalo de uma audiência para outra não pode ser maior do que 2 meses.
certo? Tem que ser dentro desses 2 meses a marcação da audiência, ok? Para que possa ser realizada essa nova tentativa de conciliação. Vânia, quer entrar participar ao vivo do vídeo? Se quiser é só falar, viu? Diga assim, quero dar uma palavrinha, aí eu coloco você aí no Instagram, joia? Outra coisa, o advogado tem que estar presente. Advogado ou defensor público tem que estar presente em audiência de mediação e conciliação. Não há audiência de mediação e conciliação sem a presença dos advogados. Eles precisam estar presentes. Deixa eu botar você aqui na... Pronto. Vânia vai entrar, minha líder aí, já está formada, mas quer participar, que bom. Quanto mais participação, melhor aí no Instagram, para nos ajudar. Pauta da audiência. A audiência, ela tem que ter um intervalo de 20 minutos entre uma audiência e outra. É uma mudança em relação ao que acontecia no Código de Processo Civil anterior. No Código de Processo Civil anterior, a gente via muito a audiência de conciliação sendo marcada de minuto em minuto, certo? Então, era uma audiência às 7 horas, 7:01, 7:02, 7:03. Óbvio que uma audiência de conciliação não vai acontecer em 1 minuto. Para utilizar toda a técnica de negociação, técnica de convencimento, precisa de mais tempo. Por isso que o novo Código de Processo Civil, para que não seja só uma formalidade, a audiência de conciliação e mediação, exigiu que a diferença entre uma audiência e outra seja de no mínimo 20 minutos. 20 minutos é tempo para conversar, para tentar convencer, sem pressa. E também, chegou no acordo, escrever o acordo de maneira clara, para que todo mundo entenda e compreenda o acordo, certo? Então, 20 minutos de diferença de uma pauta para a outra. E se uma das partes faltar à audiência de mediação e conciliação, o que é que acontece? Se o autor ou o réu faltar à audiência de mediação ou de conciliação. Se eles faltarem, vai ser aplicado contra eles uma multa. Por quê? Porque é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Então, a pena para quem falta a uma audiência de conciliação e mediação, conciliação ou mediação, é o pagamento de uma multa em razão de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Onde é que está prevista essa multa? No parágrafo 8º do artigo 334, se não me engano. Tem lá, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, se for Justiça Federal, ou do Estado, se for a Justiça do Estado. Então não é a parte contrária que vai receber essa multa. É a União, no caso da Justiça Federal, ou o Estado, no caso da Justiça Estadual. Ok? Essa multa é cobrada, obviamente, pelo Estado ou pela União, através dos mecanismos que eles têm à disposição. Tá joia? Terminamos o assunto. Alguém tem alguma dúvida aí na sala do Microsoft Teams? Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Pessoal do Instagram, se a parte for beneficiada da justiça gratuita, boa pergunta, Cláudia. Ele é obrigado a pagar essa multa. A gratuidade da justiça é em relação às custas e os ônus sucumbenciais. Mesmo assim, há entendimentos que dizem que a União ou o Estado devem comprovar a suficiência financeira para pagamento dessa multa, certo? Então é uma situação aí ainda meio conflitante, mas por se tratar de multa, não se beneficia não da gratuidade da justiça, ok? Eu vou parar a gravação aqui para que